Olá pessoal, muito bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Sou o Gustavo, líder aqui de marketing da BI Machine. Para nós da BI Machine é um prazer estar recebendo todos vocês aqui no nosso evento, o Data Driven Summit. Então pessoal, a gente iniciou a transmissão um pouquinho antes para vocês irem entrando e também já aproveitem e deixem nos comentários a empresa que vocês falam, de onde vocês são, para a gente ir criando uma rede aqui de networking no nosso super evento. Bacana, o pessoal já está dando bom dia. A Jéssica, o Vitor, a Annelise. Olha que legal, Carla. Direto de Cabo Verde, que bacana. Muito bom dia para você também, Carla. O Marcione, o Fernando. Que bacana, pessoal. Que bacana. É muito bom a gente estar contando com diversas pessoas de diversos lugares, diversos segmentos de empresa. É muito show de bola. Também para o Eduardo aí da Rock Content. Bom dia, meu querido, bom dia. Show de bola, pessoal, show de bola. Aí, galera. Perfeito, galera. O Bruno também. Pessoal, enquanto a galera está entrando, eu vou iniciar compartilhando um pouco com vocês como funcionará a dinâmica do Data Driven Summit nesses 5 dias. A gente está num momento muito bacana, acho que de todo mundo, né, com Copa do Mundo, que é o maior evento a nível global. Também temos a Black Friday, que é uma semana intensa para várias empresas, e vocês estarem dedicando, o momento é muito importante para o seu autoconhecimento e para a sua parte pessoal. Um detalhe muito importante, pessoal, para todos que estão presentes aqui no evento e garantiram a sua inscrição pela página, vocês terão acesso às gravações. Então fiquem bem tranquilos, caso vocês não consigam acompanhar algum momento, vocês terão acesso às gravações, tá? Então, iniciando logo mais, a gente tem um super bate-papo com o Diego Cordovez, que é co-founder da MeTime, e hoje à tarde a gente começa e segue a nossa trilha de marketing. Então, falando com o Eduardo Correia da Sharp Spring, o Guilherme Rezende da Rock Content, o Henrique Lubke da Plumes, e fechamos hoje o dia de marketing com o meu grande amigo Gustavo Esteves, da Métricas Boss, que é uma grande referência no mundo de dados, analytics aqui do Brasil. E detalhe, pessoal, esse link aqui da programação, eu vou já deixar aqui também no chat para vocês, mas em seguida vocês podem salvar todos os eventos e todas as transmissões dos seus calendários, tá? Aí já na terça a gente entra na parte comercial barra vendas, então construindo times e processos de vendas guiadas por dados, onde nós teremos uma super apresentação com o Theo Orozco, da Exact Sales, o Thiago Reis, da Growth Machine, outro grande fera em vendas. Em seguida, temos um painel muito legal com o Otávio Garbi e o Paulo Kriser da Plumes e Econodata. E fechamos o dia 2 de vendas com o Otávio Borba da Cortex. E seguindo para o dia 3, nós entramos na parte então de accountability, receita, governança e controladoria. Um tema muito legal que a gente trouxe referências muito grandes. O Rafa da RD Station, o Thiago Muniz da Receita Previsível, o André Brito da Sankia, que é uma das grandes empresas aí do Brasil, a nível de RP, o Eduardo Miller da B2B Stack e a Juliana Rossi da RD Station também. Aí partimos para o quarto dia, que esse dia, pessoal, ele teve uma alteração. Todo esse dia 4, que é a trilha de Customer Success e Customer Experience, será pela manhã, em decorrência que à tarde nós temos o jogo do Brasil da Copa, tá certo? Então temos a Patrícia, depois a Isadora, o Diego Malta e o Leonardo Superti, e finalizamos o dia 4 com o Diego, aliás, com o Davidson Vieira. Pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando da programação. Vocês também ficam super à vontade para compartilhar a programação com os seus colegas de time, colegas da empresa, tá? E depois partimos para o quinto dia, que será um dia muito bacana, onde nós traremos todos os aprendizados da semana do Data Driven Summit. Então nós iniciaremos com o Douglas Schreiber, que é o CEO aqui da BI Machine, e à tarde nós novamente teremos a participação do Cordovez com a Samantha Lopes, respectivamente da MeTime e da Exact, um super painel trazendo as principais dúvidas e os principais aprendizados da semana. E finalizamos então o quinto dia com o Flávio e com o Alexandre da Econodata e da B2B Stack para compartilhar também outras perspectivas dos aprendizados da nossa semana, tá? Show de bola! Somos super, a programação está ótima. Com certeza será enviado por e-mail as programações.
Isso vocês fiquem bem tranquilos. Todos os dias a gente vai estar mandando para vocês o acesso e também já as gravações. Perfeito. Então, pessoal, já partindo para o nosso bate-papo, quero convidar o Diego Cordovez, que é co-founder e CMO da MeTime, para abrir o evento e trazer um pouco mais da sua expertise. Bom dia, Cordovez, como você está? Bom dia, Gustavo. Estou ótimo, cara. Muito feliz por estar abrindo esse evento aqui. Vi ali quase 80 pessoas agora já ao vivo acompanhando a gente. Muito legal que você comentou que no meio de Copa do Mundo, Black Week, Black Friday, o pessoal está aqui dedicando tempo para se desenvolver. Vamos trazer uma programação intensa, né? Volto na sexta-feira para tirar dúvidas, para fazer perguntas e respostas. Adoro essa interação com o pessoal. E estou muito feliz de estar aqui abrindo o Data Driven Summit, uma honra. Então, obrigado pelo convite mais uma vez, a Ana, a você, a todo mundo que topou esse conteúdo. Prazer estar aqui. Vamos tirar todas as dúvidas aí sobre como ser um profissional de marketing mais data-driven. Perfeito, Cordovez. E um ponto muito importante, pessoal, se vocês que estão assistindo aí ao vivo estão pensando em deixar em segunda a tela ou fechar a aba, assim, deem alguns segundos, porque Cordovez, se apresenta um pouquinho da sua pequena, modéstia à parte, experiência no mercado de tecnologia, como vendas, marketing, conta um pouquinho para o pessoal da tua formação, um pouquinho mais de ti. Legal. Primeiro de tudo, pessoal, meu nome é Diego Cordovez, sou um dos cofundadores da MeTime, referência brasileira em Inside Sales. A gente tem um software que ajuda SDRs a prospectarem melhor, mais rápido, dar mais produtividade, mais reuniões para o time comercial. Tá? A MeTime é a nossa terceira empresa. Empreendemos, eu e meu sócio, desde a empresa júnior, desde a faculdade, fazem 16 anos. 2006, 16 anos, exatamente. E de lá para cá a gente conversou, abriu 3 outras empresas, né? Empreendemos fora da faculdade desde 2011. Então são 11 anos aí fazendo marketing e vendas. Vendas porque a MeTime é um software para prospecção, envolve o time comercial, temos um podcast, temos muito material disponível sobre vendas. Então, falar sobre marketing é mais incomum para mim do que falar sobre vendas. Normalmente, as empresas chamam a gente para bater um papo sobre inside sales, sobre como fazer prospecção, etc. E sempre que eu recebo um convite para falar de marketing ou da parte marqueteira da minha vida, é uma oportunidade especial, assim, sempre um papo diferente, tá? Então, abrimos algumas empresas que deram origem ao que a MeTime é hoje. E de lá para cá, começou assim, ó. O Diego me convidou para a primeira oportunidade. Eu ainda estava na Consul, na Brastemp, eu trabalhei em linha branca depois que eu saí da faculdade, né? Fizemos engenharia mecânica, ambos, Diego e eu. E tínhamos outros 2 sócios. E sobrou o marketing. Essa é a realidade. Sobrou o marketing da empresa. Eu falei, me dá que eu vou fazer esse negócio. E de lá para cá, a segunda empresa, o marketing estava vago também. A primeira empresa deu errado, a segunda, o Diego me chamou novamente. Eu falei assim, cara, não é possível. Esse pessoal é tão inteligente, não é possível que a gente não vai fazer uma empresa dar certo. Abrimos a segunda, foi a espinha dorsal do software que virou a MeTime hoje. Também o marketing estava à disposição, já fazia o marketing na primeira, que era uma startup mais B2C, e aí aprofundei no mundo B2B, no mundo de conteúdo. Isso eram meados de 2013 para 2014. Então, o blog da RD estava nascendo, a gente acompanhou a trajetória da Resultados Digitais aqui, agora a RD Station, desde o começo, fazíamos reuniões com o Eric, com o André Siqueira, enfim. Então, a gente bebeu dessas fontes de marketing aí direto, né? Recebíamos mentorias pelos programas de aceleração que tínhamos, então foi um prazer e uma honra acompanhar esses caras de perto e reproduzir um pouco do playbook que eles reproduziram, né? De educação de mercado, de construção de blog. E aí partimos para podcast, pesquisa nacional de inside sales e tudo que veio, né? Então, foi um começo mais B2C, mais focado em anúncio, mais focado em, né? Era um e-commerce, na verdade, era um marketplace que conectava e-commerces. Então, era o playbook mais B2C, mais anúncio, mais tráfego, né? De 2013 para cá foi um playbook muito mais B2
de conectar-se com empresas, ensinar o mercado a fazer algo, descobrir uma dor, conversar com o cliente sobre uma dor. Então, um pouquinho do que a gente vem fazendo aí nesses 11 anos fora da faculdade, 16 dentro da faculdade. Muito bacana, Cordovez. Assim, para mim é uma honra estar dividindo digamos assim, o palco contigo, porque a gente conversou em off, mas é muito bom trazer isso. Você, assim como citou o pessoal da RD, da Rock também, foram empresas que, particularmente como o Gustavo, me inspiraram muito nessa trajetória. Quando a gente entra nesse mercado mais de marketing, vendas, tecnologia, vocês são aí as grandes referências que estão educando há anos no mercado. Isso é muito bacana. E gostaria de puxar um ponto que tu trouxe, quando tu fala, o marketing sobrou para ti o teu campo, entre aspas, mais vendas, digamos assim, né? Mas no meu ponto de vista, uma coisa que cada vez mais está acontecendo, os dois estão andando juntos e as empresas e os profissionais que não olham para isso estão ficando para trás no sentido de perderem resultados de não trabalharem em conjunto. Porque os dois, como tu trouxe assim, era muito comum os dois andarem um pouco separados. E aí por vários aspectos, por movimento de mercado. Muitas vezes, digo do meu lado, a cadeira do marketing ela não era tão estratégia nas empresas, tão estratégica na verdade, e com o passar do tempo, principalmente pela aceleração que nós tivemos nos últimos anos, é inegável que os dois precisam andar juntos. O que tu... Com certeza. Um pouquinho da tua percepção, assim. Ótimo. Cliente da MeTime na área, Dot Group. Obrigado pela presença, pessoal. Gustavo, eu brinquei, né? O marketing sobrou para mim, de fato, me apaixonei por essa área e comecei a fazê-la, mas nesses anos todos a gente veio... marketing e vendas, não importa quem eram os representantes do time comercial. Na MeTime, o Rui, há muito tempo já. E deixa eu aprofundar um pouquinho na minha relação com ele. Brincávamos que moramos juntos, eu, ele e mais 3 amigos. Então, a gente dizia que marketing e vendas estava alinhado até 11 da noite, mais ou menos. E se você pegar o desalinhamento, a primeira coisa que ele faz é fazer a empresa andar mais devagar. Imagina que eu puxo por um lado, bato a minha meta, e o Rui não consegue gerar o volume de reuniões com os leads que eu dou para o time comercial. Tem alguma coisa errada, tá? Tem alguma coisa errada. Como MeTime, não estamos comemorando, porque o que importa é receita. E aí, a receita não veio. Se eu entreguei leads fora do meu acordo, né? O famoso SLA. Então, cada vez mais as empresas estão percebendo a vantagem de andar juntos. A meu ver, é demais estar marketing e vendas nas mãos de uma pessoa só, porque as áreas estão muito especializadas em empresas que dependem muito do marketing para educar, para gerar demanda, etc. Que o marketing não é um centro de custo, não é um empecilho, digamos assim. E empresas que dependem de um time comercial forte, bem treinado, é muita coisa para uma pessoa só. Então, mesmo que você tenha uma diretoria de receita, você tem líderes específicos com competências específicas para essas áreas. Só que é muito importante que elas andem juntos. A gente vai falar de dados hoje, né? Se eu consigo saber hoje, na operação da MeTime, quantos leads vêm de mídia paga, quantos leads vêm de tráfego orgânico, qual o percentual de conversão de cada um, quanto mais ou menos eu vou conseguir entregar para o time comercial do Rui, ele pode se adequar a esse valor, ele pode pedir para os vendedores prospectarem, pode pedir para os SDRs abordarem um tipo de lead que ainda não levantou a mão, enfim. Percebe quão mais rápido a gente consegue ser só de manter a comunicação próxima? A gente tem um canal no Slack, uma reunião semanal, onde a gente olha para leads que foram enviados, percepções qualitativas ou quantitativas dos dados. O nosso analista de marketing, Gustavo, ele faz um resumo semanal do que aconteceu, de quais leads foram enviados. O nosso SDR, nossos SDRs fazem também os resumos do que foi produzido com aquele insumo que o marketing enviou. E toda semana a gente senta para discutir quais as próximas ações e o que está acontecendo. É importantíssimo porque senão o teu perfil ideal de cliente evolui, teu software, teu concorrente, e vocês não estão olhando para isso como duas áreas. Começa a criar silos, marketing começa a escrever sobre coisas que vendas fala, como assim? Por que o marketing está brigando por essa palavra-chave?
e a nossa persona não procura isso no Google. E você começa a criar silos e andar mais devagar, porque cada área está puxando para um lado. Então, eu nem gosto muito mais de discutir, eu não gasto muita energia discutindo alinhamento entre essas duas áreas, já porque isso é tão necessário e vital, que eu acho que o ponto que a gente passa para as empresas é como fazer esse alinhamento cada vez melhor, sabe? Eu acho que a era onde vendas olhava para o marketing e falava aquele pessoal lá com giz de cera, brincando e pintando, e marketing olhava para vendas com também preconceito, acho que já era, sabe? Como tu mencionou, o pessoal está ficando para trás, então não acredito que é mais uma alternativa você aproximar essas duas áreas, e sim imperativo. O fato é como fazer bem feito, né? Periodicidade é uma das dicas aí. Com certeza, né, Cordovez? Um dos grandes desafios que nós temos, que tu até já introduziu um pouco do nosso próximo tópico, digamos assim, mas que é muito da nossa audiência são do nosso meio, que é mais tecnologias, B2B, mas nós também temos muitas das pessoas aqui da nossa audiência que são de segmentos mais tradicionais. Até que tu me corrija se eu estou errado. Mas que a MeTime também tem algum tipo de atendimento, seja com as certificações que vocês dão, ou até pelo próprio podcast, de atender esse mercado que, vamos dizer assim, no nosso ver, ele não é tão rápido quanto a tecnologia, mas ele precisa se adaptar. É muito bacana que a gente consegue conversar com esses dois momentos, porque essa aceleração acelerou muito o mercado de tecnologia, mas esse mercado mais, digamos, tradicional, que são indústrias, varejo, distribuidoras, etc., também precisaram, se eu não consigo mais ir visitar o meu cliente, eu preciso ter uma operação mais tecnológica. Sim, sim, com certeza. Cara, e Gustavo, ambas as verticais, ambas os tipos de negócio, tá? Tem espaço para a gente ser um pouco mais analítico cada vez mais. Eu sempre considero começar por onde dói mais. Deixa eu dar um exemplo. Cara, se a gente não tem visão nenhuma do que está acontecendo no marketing, a gente começa a mensurar esforço, onde é que o time está trabalhando, horas, etc. Isso é lá no começo, tá? Depois você começa a mensurar quais os impactos dos projetos que está trabalhando, que o time está trabalhando. Então, nessas empresas mais tradicionais, costuma-se abrir uma célula do digital, né? A digitalização das empresas. Então, monitorar a evolução do blog, a evolução do site, a evolução tanto de acesso, de leads. Depois você começa a ver o impacto disso lá no time comercial, você começa a ver os primeiros clientes chegarem do digital, vim pelo site, conheci vocês pelo Google, recebi uma indicação, entrei no site, quis conversar com vocês. Então, você começa a sair de esforço, horas, projetos, para resultado. Mas dá para ser analítico em qualquer estágio de maturidade do marketing, isso é importante. Acho que esperar toda a digitalização da sua empresa para dizer que o marketing tem que ser analítico e orientado a dados é uma cilada. A meu ver, tu precisa puxar como marketing a parte de dados para dentro da sua empresa. Você consegue hoje saber com ferramentas como o Google Analytics qual o perfil das pessoas que visitam seu site, por qual dispositivo, se elas estão usando Android, iOS, computador, tablet, que horas elas entram, quais são os artigos ou páginas que elas passam, qual o tempo médio de permanência. E aí você começa para softwares como a RD Station, que está aqui de Floripa, você começa a ver o lead, a origem do lead. Dá para metrificar tanta coisa, né? Em qualquer estágio de maturidade, então com certeza vale a pena pensar a respeito e trazer maturidade, trazer dados a qualquer maturidade de marketing para que a gente possa imaginar, tá? Perfeito. E também, quando você compartilhando um pouco que tu trouxe, eu entrei nesse universo há mais ou menos 5 anos do marketing digital. E, digamos assim, eu venho de uma geração que a minha primeira experiência foi, tem aqui o RD Station, aprenda a utilizar ele. E já de caso, não sei se o pessoal utiliza alguma solução como o RD Station, a própria MeTime ou outras, vão deixando aqui, ou até a própria BI Machine, vão deixando aqui nos comentários para gerar essa discussão. E é muito bacana que é uma solução, assim como as outras do mercado, que de cara, a primeira tela que você vê já são dados.
Já trazem algum Sim, gráfico, sim. e essa jornada que muitas soluções, sejam de marketing, vendas, finanças, sucesso do cliente, RH, enfim, todas elas estão andando por esse caminho que o que acontecia antigamente, como eu já lidei com algumas tecnologias mais, digamos assim, engessadas. Para você conseguir ter acesso a uma informação, era muito complicado. Você precisa pedir para eu preciso pedir para o cordovês para que ele tire um relatório, para que ele traga para mim, botar numa Aham. planilha, e era um processo muito complexo. E hoje a gente já tem esse acesso à informação muito mais de forma rápida, digamos assim. Só que aí vem uma questão, como a gente já conversou nos alinhamentos, e vejo que tu traz muito essa percepção. Hoje estamos na era dos dados. Tem muitos dados disponíveis, várias soluções dando insumos. Mas aí entramos, pessoal aí da audiência também, cordovês, no objetivo do Data Driven Summit, que é, de alguma forma, desenvolver esse olhar mais analítico em vocês da nossa audiência. Porque Legal. hoje temos dados disponíveis, mas o que fazer com eles? E esse que é o ponto. E puxando assim, cordovês, porque tu já vem com uma formação de engenharia, óbvio que facilita um pouquinho de Sim. olhar para números, mas qual que foi o principal divisor de águas assim para ti que chegou, opa, eu só estou olhando para números e passei a olhar para informações e estou sendo mais analítico. Como foi essa virada de chave Legal. para ti? Cara, entrar e sair da engenharia mecânica é um desafio homérico. E você tem que gostar de números, né? Senão tudo desiste. Então já era apaixonado por resolver problemas difíceis. Na linha branca, eu fui apresentado ao conceito de Six Sigma, Black Belt, enfim, todo esse treinamento de variação de processos. Imagina uma máquina que produz 1 milhão de peças, o, o refinamento dos parâmetros que ela precisa trabalhar para entregar uma cota de 10 milímetros, mais ou menos 1,5 milímetros. Então, lá na linha branca, eu já comecei a estudar variação de processo, enfim. E eu lembro que o treinamento era 4 semanas. A primeira semana, Gustavo, foi quase inteira sobre raciocínio crítico. Como olhar para números. Como olhar um número e dizer, beleza, qual o percentual relativo de aumento, qual o percentual absoluto, isso é bom, ruim, isso é pouco, qual é o histórico, interpretar tudo que tem embaixo do dado. Deixa eu te dar um exemplo. Os instrutores sempre abriam esse treinamento com esse exemplo. 90% das pessoas que faleceram na última semana de acidentes de avião comeram arroz. Posso concluir que arroz é fatal para a queda de aviões? E por mais lúdico aqui que seja esse exemplo, você só consegue concluir desse dado que as pessoas consomem muito arroz no mundo. O resto é tudo ruído, percebe? Então são dados ali não associados. E passar uma semana inteira estudando raciocínio crítico, só como olhar para dados, e às vezes a gente ficava 40 minutos com um gráfico na tela, concluindo mais e mais e mais coisas a respeito daquele dado. Então, sair dessa experiência profissional olhando o dado histórico, o relativo, percentual absoluto, enfim, e olhando para extrair tudo que tinha abaixo daquela informação. Então, esse foi o primeiro divisor de águas. E aí, dando um exemplo prático, a gente uma vez fez na MeTime um estudo. Nós somos uma ferramenta contratada por gestores, lideranças comerciais, beleza? Acontece que, de vez em quando, o CEO de uma empresa ou a CEO de uma empresa diz assim: eu quero usar MeTime para o meu time de SDRs prospectarem. E a gente começou a perceber que em empresas onde a liderança comercial estava diretamente envolvida, aparentemente tinham maior sucesso. Fomos para os dados. O Diego, na época, pegou essa. Fazem anos, tá? A gente tinha ao redor de uns 40 clientes. Fez um estudo na mão. Normalmente, lá nos primórdios da sua empresa, os melhores estudos são esses, onde tu se arranha inteiro para fazer o estudo, é tudo na mão, não tem nada, nenhum relatório de BI lindo, mas está lá algo que vai fazer a diferença para os próximos anos da sua empresa. E o Diego analisou quando a MeTime era contratada pela liderança comercial e quando ela era contratada por CEOs, pela mais alta liderança da empresa. E a gente tinha o dobro
das métricas de uso, tempo em videochamada, tempo em ligações, quando o gestor comercial trazia me time, porque ele estava no front, falando com os SDRs, falando com os vendedores, etc. Então a gente provou matematicamente um instinto, uma percepção que existia ali que gestores comerciais eram melhor fit do que CEOs. É contra-intuitivo, percebe? Normalmente a teoria do marketing diz CEO, diretor, gerente, lá embaixo, estagiário. Naquele momento a gente provou com dados que para me time era mais importante falar com o gestor comercial do que com a liderança auto-executiva da empresa. Então, percebe como o dado já contradiz a lógica e traz um insight importante para você, para a sua operação comercial, para a sua particularidade, a sua operação de marketing também. Então, aquele foi o primeiro de alguns estudos importantes na nossa história, mas ali foi um divisor de águas de que a gente precisava olhar muito para dados, a gente já sabia disso através das outras startups, mas aqueles primeiros 40 clientes foram muito importantes para nós e fizemos outras análises dentro dessa base de maturidade de mercado, etc. E essa foi a mais específica. A partir daí, a gente começou a mirar em gestores comerciais todo o nosso marketing, a nossa comunicação, nossos anúncios, o site, tudo. Virou gestor, líderes comerciais. E o líder comercial está mais preocupado com a tática do que com a estratégia. Percebe? Então, olha a importância de trazer dados, de ser analítico, de avaliar com bastante critério aquela conclusão, aquela impressão, aquele feeling que tu tinha, e aquilo pilotou os próximos anos da empresa e nos trouxe até aqui, sabe? Então, esse foi um grande divisor de águas aí. 2, um fora da MeTime e um dentro, vamos dizer assim, um de estudo e um de resultado, que para mim foram muito impactantes, assim. Foi um exemplo muito bacana e já fazer algumas provocações para nossa audiência. Via a Jéssica comentou que saiu da engenharia da produção, o Everton utiliza RD e Hub B2B, a Lara utiliza o HubSpot. E, pessoal, comentem as soluções que vocês utilizam e, mais importante, comentem como vocês estão enxergando, se vocês estão sendo mais analíticos. E se esse bate-papo aqui está ajudando vocês a ter uma pequenininha percepção de ser mais analítico. Para nós é muito interessante ver se está fazendo sentido para vocês o bate-papo, tá, galera? E também puxando outro ponto, pessoal da audiência. Duas coisas. Nos marquem no Instagram, @BIMachine, @MeTimeBR, Diego Cordovez, que todos que nos marcarem a gente está repostando. Então é muito importante também essa interação com vocês, darem like aqui no vídeo do YouTube. É muito bom para a gente mensurar se o conteúdo está sendo de qualidade. E puxando também, assim, Diego, foi muito interessante os pontos que tu trouxe, mas a gente também sabe que, às vezes, na grande maioria, quando inicia esse, digamos, projeto que tu trouxe de olhar para um número, ou começar a ser um pouco mais analítico, como profissional e como empresa, é meio que uma jornada de um lobo solitário. Que tu trouxe o exemplo do também Diego, teu sócio. E ele precisou, na mão, martelar muita informação para conseguir ele ter esse olhar e aí distribuir para vocês. E hoje em dia, assim, Diego, você também consegue fazer esse tipo de análise mais criteriosa? Vocês, como time, tem mais pessoas que estão fazendo isso? Como que está um pouquinho do cenário? Até para a gente exemplificar para a nossa audiência que o quê? Como puxando e reforçando o que tu trouxe. Não necessariamente vocês precisam, galera, ter um super dashboard de BI ou ter um super painel pagado pela empresa. Óbvio que se vocês conseguirem isso, vocês estão entrando para uma jornada muito mais orientada a dados. Mas se vocês têm poucas células fazendo isso, já é um grande passo. Como que está um pouquinho na MeTime, Diego? Legal. Primeiro um pouquinho do que você mencionou, Gustavo. Sim, dados têm a ver com cultura de empresa, tá? Eu adoro uma frase do ex-CEO da Netscape, eu não sei se vocês vão lembrar, vai denunciar a minha idade. Netscape foi um dos primeiros navegadores que a gente tinha de Google Chrome, um navegador de internet. E o CEO da Netscape, ele dizia assim, em reuniões, se tudo que temos são opiniões, vamos com a minha. E isso é muito maravilhoso, porque se tudo que você traz numa reunião são palpites, vamos com a opinião da maior liderança da empresa, é o mais lógico, né? Quem está mais tempo no negócio. Então, essa é uma cultura da empresa, sabe? E acho que isso vale
se o CEO, que é a pessoa, nesse caso o Diego, meu sócio, é tão orientado a dados e quer tomar uma decisão fidedigna ao que mais importa, que são os dados, que ele pilote, que os dados pilotem a empresa, o resto é consequência. Vira uma cultura. Você vai procurar por profissionais que olhem para dados e no processo seletivo você busca os dados, né? Você busca desafios aos candidatos que interpretem os dados, que olhem com curiosidade e com criticidade, com raciocínio crítico para aquilo, tá? Então, a meu ver, é uma questão de cultura. Senão, você começa a criar mitos. Cliente de mídia paga, lead de mídia paga não converte, cliente enterprise não baixa e-book. Cara, você começa a criar todos os mitos para a tua operação e começa a deixar de testar coisas por acreditar nesses mitos. Então, acredite nos dados. É uma questão cultural, tá? E é um compromisso que você precisa assumir. Então, acho que mais do que tudo é assumir esse compromisso de ser mais data-driven e buscar o que você precisa. Hoje na MeTime a gente está com uma camada mais espessa, digamos assim, de dados. Agora, final de novembro, faz um ano que a gente migrou do RD Station para o HubSpot. Queríamos algumas análises, queríamos algumas profundidades de dados e gráficos e relatórios que sabíamos que iríamos encontrar no HubSpot e não tínhamos na época no RD Station. Doeu, uma saída dolorosa, né? A gente estava 7 anos já como cliente RD e então hoje usamos o HubSpot, MeTime na prospecção, mandamos os leads que viram oportunidades para o CRM da HubSpot. Em termos de analytics, assim, de quantas pessoas olhando para dados, né? Temos uma pessoa, que é o Nathan, focado em Revenue Ops. Então, esse cara olha marketing, vendas e CS, e financeiro, ele vai até lá, olhar o fluxo do dinheiro, né? Então, ele ajuda o nosso marketing a olhar para o que é mais importante, o time de vendas, o time comercial, o time de CS, de Customer Success, pós-venda, e o time financeiro. Então, o Nathan responde direto para o Diego, e todas as áreas têm alguém que olha mais para dados. Aqui no marketing a gente tem o Gustavo, que faz a função de Ops, eu diria. Ele controla os leads enviados para o time comercial, ele olha quais são as campanhas de mídia paga que estão performando melhor, quais são as fontes dos nossos leads e qual a conversão deles no time comercial, se alguma campanha destoou. Então, ele faz essa parte mais analítica. Então, o Rui faz essa parte no time comercial, o Rui é o nosso diretor de vendas. Então, assim, a gente tem já algumas pessoas olhando muito mais para dados do que a gente tinha lá no passado, quando éramos os 3 primeiros fundadores da empresa. E aí a gente tirava algumas análises só mais específicas com relação ao negócio. Hoje, aumentou-se muito mais a granularidade da informação. E aqui está um ponto. Até onde a informação precisa ser no detalhe? O que vai puxar, isso é o estágio e a maturidade dos projetos onde você está liderando. Deixa eu dar um exemplo. Por anos, a gente só investiu em mídia orgânica, blog, etc. Então, toda a receita que vinha estava vindo de lá. Depois, a gente começou a investir algumas dezenas de milhares de reais em mídia paga. E mídia paga se tornou extremamente importante para nós. Só nessa mudança já valeu a mudança de stack, de ferramenta, né, de automação de marketing e toda a granularidade da informação, todo o detalhe que a gente tinha sobre campanha, sobre mídia, etc. Tá? Então, ali já foi uma mudança de grau de detalhamento da informação. Tá? Então, a maturidade da tua empresa, o detalhamento dos projetos vai puxar quantas métricas você precisa e o que é mais importante de se ler naquele momento. A gente começou do fundo de funil para o topo. Tá? Então, começamos lá nos leads que eram enviados para o comercial e fomos voltando até acessos orgânicos, quais posts estão ranqueando, quais palavras-chave estamos ganhando ou perdendo posição, enfim. E hoje, todas as células
tanto de marketing quanto de vendas, tem os seus principais números, os seus principais gráficos, os painéis, onde se olha. E não temos sede física, estamos remotos, mas a tela do HubSpot está lá para todo mundo ver qual é, ou Data Studio, se for o caso, né? Se for uma tela onde se integram várias informações, por exemplo, de marketing, vendas, customer success, etc. Aí tem um Data Studio que os líderes da empresa preenchem e a empresa toda acompanha. Mas, via de regra, o HubSpot é um dos centralizadores das informações de marketing e vendas. Quando a gente quer olhar a informação específica da prospecção, aí a gente abre a MeTime mesmo, usamos nosso próprio software, né, para prospectar, abrimos a MeTime e mergulhamos nas sequências de prospecção, nos tipos de lead, etc. Tá? Então, te dando um status assim, geral de quem faz o que e que software usamos, estamos nesse nível aí. Perfeito, Cordovez, é muito bacana, até para exemplificar para nossa audiência, porque até o pessoal está colocando vários comentários muito bacanas, a Lara participando bastante, a Jéssica, o Al, só me corrija se eu estou errado, meu querido, vamos aqui, Aldemarion, diz que seja isso, ele comentou, contra fatos e dados, não argumentos que sustentem, acho que ficar uma grande lição. Não mesmo. E também, pessoal, fiquem, a gente já está entrando daqui a pouco para nossa finalização. Deixem os seus questionamentos, que a gente vai puxar as perguntas de vocês e já responder mais para o final, tá certo? Então, mas já vão deixando para a gente já ir separando e que vocês tenham a chance de serem respondidos aí pelo Cordovez, que é um, sim, grande especialista do mercado. Aproveitem muito essa oportunidade. E também outro recado muito importante para quem já está acompanhando conosco aqui ao vivo e também quem vai estar acompanhando na gravação até o final da semana. No final aqui da transmissão, o Cordovez estará liberando uma super, digamos assim, Diego, tu me corrija se eu estiver errado, uma grande campanha, uma grande promoção que a MeTime está organizando, puxando esse contexto de Black Friday, Black Weekend, descontos aí também, né? Puder comentar um pouquinho? Quer que eu já comente agora? Boa. Final. A gente está com uma campanha de Black Week, ou seja, vamos estender o desconto a semana toda, 50% no The Insight Sales Show. É a nossa certificação para SDRs e vendedores aprenderem a fazer vendas consultivas, vendas remotas, ou mesmo refinarem o seu playbook, a sua execução comercial. Então, nosso time da BI Machine vai soltar o link no final, mas é um super desconto, 50% off nessa nossa certificação. Então, é uma oferta que a gente já traz há alguns anos para facilitar o acesso das pessoas. Esse conteúdo é R$500, normalmente, ele sai a R$249,50, ele é R$499. Então, fica o nosso convite aqui para vocês de marketing enviarem para os times comerciais, para quem quiser saber um pouquinho também sobre vendas remotas. Esse conteúdo foi feito com muito carinho. A gente ficou 3 meses só roteirizando e encaixando um vídeo no outro. Gravamos o conteúdo, esse projeto foi quase 4 meses de duração, então deu um resultado muito legal. A gente já formou quase 5.000 alunos nesse curso, então vale muito a pena, um conteúdo demais assim. Eu sou suspeito para falar, Gustavão. E tu trouxe um ponto que é muito importante, a questão da educação, assim como o Data Driven Summit, a certificação que vocês estão trazendo aí por vários anos, a MeTime é uma das referências em questão de geração de conteúdo a nível Brasil. É um ponto que a gente sabe, né, galera? Vamos ser francos. A gente precisa cada vez mais se especializar. E vai de nós. Não vai ser ninguém tirar o Cordovez. Eu chuto, mas tu me corrija se eu estiver errado. Chegar com a sua equipe, Joãozinho, tá aqui o curso, faça porque será bom para você. Ou, agora, Joãozinho, você precisa fazer o curso que é bom para você. A gente precisa, como profissionais, pessoal, quem é da nossa audiência, até quem está acompanhando no replay, cada vez mais buscar conhecimento, porque é algo que ninguém irá tirar de vocês. Esse é o grande recado. E também puxando o que tu trouxe anteriormente, assim, Cordovez, muitas das empresas acreditam, e até os profissionais, que para começar a ser um pouco mais analítico, um pouco mais data-driven, olhar para dados, precisa-se de
uma infinidade de informações. E aqui, compartilhando um pouco do dia a dia da BI Machine e aí dos nossos mais de 10 anos em projetos de dados, o que a gente traz de principais recomendações para quem está aí nos assistindo ficar cravado essa dica. Primeiro, definam poucas coisas. Definem poucos indicadores que vocês desejam olhar, poucos números, para daí sim chegar até um estágio como o Cordovez trouxe de ter uma granularidade das informações e poder ter métricas cada vez mais que vão descendo. Mas primeiro, mirem, digamos que é o foco do nosso bate-papo, a geração de demanda, é gerar leads ou acesso para o site. Então são minhas duas principais métricas e a partir do momento que eu tenho uma coleta dessa informação, uma centralização e uma análise dela, e não pensem que isso é de uma semana para outra. O que minha recomendação como profissional? Criem esse período de pelo menos 1 a 2 meses para olharem semanalmente ou quinzenalmente para esse número, aí depois vocês descem para mais informações. Porque senão é muito comum acontecer, né, Cordovez? Até você pode complementar um pouco das operações de site sale que vocês ajudam. O pessoal começa muito empolgado e quando vê, passa um tempo e vai decaindo. E não é porque o software é deficitário ou porque não foi dado o treinamento, é porque as pessoas vão deixando essa empolgação cair. E é muito importante manter o ritmo, a consistência, né? Com certeza. Para manter ritmo e consistência, Gustavo, o que a empresa precisa fazer? Ela precisa entender quais são os dados que estão mais relacionados ao resultado. Deixa eu te dar um exemplo. A gente sabe aqui na MeTime que X SQLs viram Y oportunidades, Z vendas. Esse funil, esse XYZ, oscila durante o mês. Mas se o marketing tem campanhas estáveis de mídia paga e tráfego orgânico, o time comercial faz o mesmo discurso, com as mesmas atividades no processo comercial, gera-se mais ou menos um número semelhante de oportunidades, sempre trabalhamos para ser um pouco maior, né? E o número de vendas aqui para o time comercial, um mês vai se parecendo com o outro. E quando você faz um mês parecer com o outro, não existe sentimento melhor, tá? Porque enquanto um mês não parece com o outro, tu não sabe se o trimestre vai ser ruim, vai ser bom, se o teu time vai bater a meta, se vocês vão comemorar um degrau de atingimento de resultado. Por exemplo, vamos faturar nossos primeiros 500 mil, nosso primeiro milhão. Você não consegue ter previsibilidade. Isso é horrível. Agora, quando você consegue conectar com a métrica mais importante no marketing, leads enviados para o time comercial, resultado, tá? Não é que acessos orgânicos não é importante. Especialmente para o longo prazo, é muito importante. No curto prazo, qual a métrica mais importante? Leads enviados para o time comercial, o famoso SQL, Sales Qualified Lead. Para o time comercial, o número que mais importa é MRR, ou seja, receita. Receita recorrente mensal, traduzindo a sigla em inglês aqui. Então, o número a métrica de passado, a métrica de resultado é MRR. A métrica que vai indicar o resultado, ou seja, a métrica de futuro, oportunidades. Quantas oportunidades ou quantos negócios no funil existem abertos hoje? Isso já dá um cheiro de como vai ser o mês e o trimestre, tá? Isso é uma coisa legal de se monitorar. Então, ao invés de sair monitorando todas as informações, ciclo de vendas, quanto tempo demora para vender, etc. Foca no que é mais importante, no que mexe o ponteiro mais rápido. Porque aí quando você consegue influenciar essas pontas, você vê um mês parecer com o outro. Você vê a repetibilidade. E isso é a minha maior motivação por trás dos dados. Fazer um mês ser previsível. Fazer o resultado vir conforme você havia previsto. Essa acho que é uma das sensações mais bonitas assim que existem quando tu olha para um dado e fala, eu confio nisso aqui, isso aqui vai gerar pipeline, vai gerar MRR, vai gerar receita, é uma questão de tempo, sabe? Então, acho que conectar a principal métrica que você precisa faz você ver o resultado e o resultado se parecer de um mês para o outro. Isso é lindo de ver. Quando você consegue chegar nesse nível, você fica muito mais motivado a dar os próximos passos, tá? Então, tu matou a charada. Excesso de complexidade não leva a lugar nenhum.
Exato, e também, né, Cordovez, até para nossa audiência, para os profissionais que são gestores ou estão mais no dia a dia, sendo analistas, mais essa parte produtiva, digamos assim, né? Quando você tem um dado, e aí eu quero trazer um parênteses, porque por muito tempo os números, eles viraram uma espécie de, entre aspas, coisa ruim, porque eu tenho aquela premissa, aquela crença, eu olhar para o número, eu vou estar sempre ruim. Aquele número vai me deixar ruim, eu não vou ter argumento. Pessoal, é muito pelo contrário, porque reforçando o objetivo do Data Driven Summit, tornar as pessoas mais analíticas, e para isso a gente precisa desmistificar e quebrar essa crença, porque os números são para um mecanismo de auxiliar vocês como Com profissionais e certeza. vocês como empresa, porque se, óbvio que com certeza terão momentos que o número não será tão bom, mas ele já te indica um caminho para ele se tornar bom. E se você se embasa de informações, digamos que eu estou numa reunião com um cordovês e ele é o meu líder direto. E, pô, foi um mês que não foi tão bacana, ou foi um. Vamos fazer o cenário positivo, foi um mês ótimo. Geramos tantos leads, foram para MQLs, viraram vendas, beleza. E como a gente repete isso? Os dados vão nos ajudar a trazer, porque é diferente de eu chegar. Cordovês, foi um mês bom, a gente gerou muito lead e vendeu, do que eu chegar. Cordovês, tivemos um aumento de 15% na geração e isso influenciou em mais 30% de reuniões qualificadas, que gerou 50% de aumento nas vendas comparado com o mês anterior. Olha como a nossa discussão como liderado para líder fica muito mais rica. Então, pessoal, dica, se abasteçam de dados e tentem não olhar como uma coisa tão negativa, porque, de fato, ele só vai auxiliar vocês. Que Com até, certeza. Gustavo, puxando aqui. Pode complementar, Diego. por favor, por favor. Não, o dado só é negativo se você não tem histórico, e aí você traçou uma meta sem histórico, você vai ficar desmotivado, você não vai conseguir bater, etc. Então, com histórico, com o que você consegue, não o que você deseja, porque quando a empresa trata uma meta assim, ó, eu gostaria de vender X, a chance de dar errado é altíssima. Seja crítico com os dados, né? Já vendi perto de X em algum ano ou mês? O que significa vender X mês a mês? Qual o time que eu preciso para vender X? Ou para vender 80% de X? Beleza, eu preciso dimensionar meu time para vender 20% acima, porque vai dar alguma coisa errada. Sempre dá. A Murphy sempre está lá, em todas as empresas. Então, acho que ser analítico com os dados, ser crítico, faz você olhar para o número com mais felicidade. Deixa eu te dar um outro exemplo. Olhar para o número do final do trimestre é sempre desafiador. Traça uma linha. E aí você diz, cara, no dia 21 de novembro, eu deveria estar a X SQLs da minha meta do final do ano. Dezembro é mais curto, já põe isso na conta. Então, você sabe exatamente onde você deveria estar hoje. Então, o meu líder consegue me cobrar hoje, eu consigo cobrar o meu time hoje de onde deveríamos estar. Um trimestre são 12 semanas. Se você olhar para o número que você precisa entregar na sexta semana, já era. Não dá mais tempo de recuperar. Então, acho que uma maneira melhor de se olhar para o número é dia a dia, especialmente aqueles mais importantes para a operação, onde deveríamos estar hoje para chegar no trimestre com a meta batida, e traçar uma meta que você consegue, não uma meta que você quer. Isso é a diferença entre deixar teu time motivado e completamente descrente naquele número que está na parede, sabe? Acho que isso mudou muito na MeTime, por exemplo, dimensionamento, qualidade no dimensionamento da meta. A gente, com o tempo, com o passar dos anos, a gente começou a ficar mais esperto, muito mais preciso na hora de dimensionar. Então, a soma das metas individuais dos vendedores é maior do que a meta da empresa, porque vai ter vendedor que vai ficar acima e abaixo. Isso é Murphy, vai acontecer. Então, acho que você vai ficando mais esperto, mais crítico na hora de traçar a meta e vai olhando com mais beleza para aquele número, sabe? Vai olhando assim, pô, dá. Claro que dá. A gente fez trimestre passado. Então, são duas dicas rápidas aí para como olhar melhor para o número e não se desmotivar com ele, sabe? Exato, né, Cordovez e audiência, porque eu particularmente falando da minha carreira profissional, a partir do momento que eu trabalhei com metas, ou
trabalhei olhando mais para os números, mudou toda a minha percepção e a minha entrega. E é muito importante você se empossar do seu número e para a audiência que hoje, no seu dia a dia, você não tem uma meta que você é remunerado ou, entre aspas, cobrado por isso, crie uma para você. Porque vai te ajudar a motivar. Me chama muita atenção, Cordovez, que você tem um quadro do Michael Jordan aí como fundo, e para mim é um dos grandes ídolos a nível de foco e persistência. E é um exemplo que ele, como jogador de basquete, um jogador de futebol ou qualquer outro esporte, ele é um esporte coletivo, no caso dele. E ele não tem uma meta, todo dia eu preciso marcar 50 pontos para o Chicago Bulls ser campeão e estourar o maior time da história, na minha opinião. Mas ele tinha a ciência que ele precisava performar o máximo possível em cada partida para levar o time dele a conquistar. Isso é uma lição muito importante quando a gente fala de dados e até puxando o contexto do data driven, que são 4 etapas. E sempre as pessoas estão no primeiro pilar. Então, as pessoas que fazem os dados se tornarem maiores, vocês se tornarem profissionais mais analíticos, né? Então, é muito importante esse espírito que vocês, como pessoas, são donas dos dados. E se hoje vocês não têm um dado que vocês respondem e recebem ou são cobrados por isso, crie uma meta para vocês se desafiarem. É uma dica que com certeza vai mudar um pouquinho da percepção de vocês com o seu dia a dia, a sua rotina de trabalho. Perfeito, pessoal. Tá um bate-papo muito rico, muito bom. Eu fico muito feliz que a audiência tem se mantido numa constância incrível. Isso reforça a qualidade e toda a presença que o Diego tem aqui como speaker, como especialista. E agora a gente entra um pouquinho, galera, para o final do bate-papo com algumas perguntas. Eu vou puxar a pergunta aqui do Alexandre, que ele fala um ponto muito bacana, que enquanto empresa de dados, como aculturar o cliente em relação à importância da metrificação da eficiência dos processos. Alexandre, legal. Quer comentar primeiro, Diego? Fica bem à vontade. Não, por favor. Eu ia só pedir para manter a pergunta na tela, para que enquanto a gente vai respondendo, fica claro ao que a gente está respondendo. Mas, por favor, tu ia falar, Gustavo? Isso. Eu ia trazer assim que é uma pergunta extremamente complexa ser respondida. Eu vou tentar ser bem direto e bem resumido, falando com base o que nós da BI Machine implantamos e acreditamos e vemos que tem dado sucesso. Assim, Alexandre, quando tu fala uma questão de cultura, de aculturar, como tu trouxe esse termo, pensamos em nós mesmos. Mudar uma cultura de uma pessoa é extremamente complexo. Imagina de um time e de uma empresa. Então é muito, muito complexo. A gente tem por premissa de praticar muito forte a parte do onboarding, que é a entrada do cliente no nosso projeto. Então ter um acompanhamento muito forte com ele, para ter essa parte da educação, e também a parte do ongoing, que é quando o projeto de fato entra no ar, a gente tem um acompanhamento muito forte do nosso time com você. Mas entrando num contexto mais assim a nível geral, assim, Alexandre, nós, com o BI Machine e a MeTime e outras empresas que são participantes e patrocinadores aqui do Data Driven Summit, nós produzimos muito conteúdo. Porque é com o conteúdo que a gente começa a mudar um pouquinho essa percepção de uma cultura de metrificação de dados, processos e tudo mais. Então, Alexandre, sendo bem breve, a gente tem um processo que auxilia quando vira um cliente nosso, mas a gente tem muito forte o braço de conteúdo, com a nossa universidade, com aí mais de 1.000 horas e mais de 4 anos gravando conteúdos e proporcionando conteúdos para vocês, voltados para essa mudança de cultura. Porque sem mudar a cultura não adianta nada investir numa tecnologia, mudar um processo e não mudar a parte da cultura. Quer complementar um pouquinho, Diego? Excelente. Eu só adicionaria um complemento, Gustavão. As empresas contratam soluções, softwares, serviços, por normalmente o B2B 3 motivos: reduzir custo, ganhar mais dinheiro, reduzir risco. Então, quando você conecta importância de metrificação e eficiência dos projetos com processos com dinheiro, fica mais claro para a empresa. Então, pensa assim, eu vou vender um diagnóstico com o meu vendedor? Não, eu não vou falar sobre funcionalidades da MeTime. Eu vou falar sobre como chegar em 30% mais reuniões para o seu vendedor.
Cara, 30% mais reuniões com o meu vendedor faz o meu cliente aparecer e trocar 1 hora dele com o meu vendedor. Ver uma funcionalidade, não, com certeza não. Falar com o vendedor autoridade, ninguém conhece o vendedor, então não vai fazer. Então, quando você consegue conectar essa frase que você mencionou, cara, o que é importante, por que é importante metrificar processos com dinheiro, a empresa se move. Quando você não consegue fazer o link com dinheiro, o cara talvez não apareça. Ou marca e não aparece com o teu vendedor, te dá aquela desculpa, dá o famoso bolo no show, né? Não aparece, enfim. Então, uma dica de vendedor aí, conecta com dinheiro. Vai ser mais fácil conseguir atenção. Perfeito, também me veio um case muito bacana, aliás, alguns, né, Cordovez, que a gente, como BI Machine, como solução de dados, um dos nossos principais diferenciais, que a gente, e que os clientes falam para nós, enfim, é mostrar esse ROI, porque o que no final, eu sou uma solução de tecnologia, mas o que eu trago para as pessoas no final do dia? Redução de tempo, ganho de tempo para outra demanda, porque Sim. eu substituo tarefas que são muito operacionais e é muito bacana compartilhar vários cases de empresas que tiraram pessoas que faziam uma tarefa repetitiva por horas durante seu dia e elas se tornam mais analíticas. Essa virada é muito importante porque se, por exemplo, o Cordovez demora 1 hora do dia para fazer um relatório, e digamos que essa hora do Cordovez custe R$1.000 e numa semana economizamos R$4.000 automatizando um processo. Aí tu leva isso para uma escala de um mês, ano e toda uma empresa. Então é muito importante que quando a gente fala de cultura, como tu trouxe, Cordovez, perfeito, é mostrar o dinheiro. É o dinheiro que vai mover tanto a empresa ou o profissional a olhar um pouquinho diferente essa pegada, né? E também tem uma pergunta muito bacana aqui da Lara, que, Lara, eu não sei se você estava questionando para o Cordovez, mas eu vou puxar um pouquinho como solução que nós temos aqui da BI Machine. Hoje, como nós somos uma parte de BI e de Analytics, nós temos vários conectores que, por exemplo, conecta com o HubSpot de forma nativa pela sua API e você só mapeia os campos que quer trazer e constrói todos os seus painéis no BI. Mas acho que ela talvez foi um pouco para você essa questão, Cordovez. Se puder trazer um pouquinho como vocês fazem aí na MeTime. Tem um plug com o negócio de vocês, então acho que vale a pena conhecer a BI Machine, Lara. Sim, a gente integra hoje o Nathan, que é o nosso Revenue Ops, ele é o responsável por fazer esse HubSpot ser refletido em todos os outros softwares, tá? Ele integra com o Data Studio, ele pega o software de CS, que é o Totango, que mede saúde dos clientes, né? Integra com o Data Studio também, enfim. Ele faz esse intercâmbio entre uma coisa e outra, né? Integra MeTime ao HubSpot. Então, se você até quiser, depois eu posso te conectar com o Nathan para falar a respeito. Mas só porque essa reunião de líderes, que acontece toda sexta-feira, precisa se acompanhar vários gráficos que estão em muitos lugares. Aí criou-se um Data Studio ali para a gente ir até para a empresa toda, tem uma prestação de contas, vai uma ata dessa reunião de líderes junto com o dashboard, então toda a empresa pode acompanhar a reunião de líderes e saber como as áreas estão se movimentando. Foi mais essa necessidade de trazer vários sistemas para um só, mas cada uma dessas áreas tem o seu sistema mais importante, seja um HubSpot, seja uma MeTime para o time comercial, seja a Totango para o time de Customer Success, mas enfim, integramos sim. Ótimo, ótimo. Perfeito, pessoal. Agradecer vocês que ficaram até aqui o final. Aí pedir para o Ezequiel aqui no nosso backstage liberar tanto o link como o cupom de desconto que o Cordovez comentou da certificação. Vai ser assim, é um conteúdo ímpar, pessoal. Vale muito a pena vocês, se não fizerem, recomendar para o seu time, para os seus colegas de trabalho, para amigos, porque é um conteúdo excelente. E também já deixar aqui o meu agradecimento a vocês que compareceram ao evento. Também, pessoal, nós voltamos hoje às 16 horas com um bate-papo muito bacana, iniciando a tarde com o Edu falando sobre a BM, depois a gente tinha um painel com o Henrique e com o Gui falando sobre conteúdo e crescimento, e finalizamos o dia com o Gustavo Esteves trazendo um pouquinho sobre Data Discovery. Então, o que os dados nos ajudam a descobrir. Então, assim, voltem à tarde, que será um conteúdo
muito, muito bacana. Também, Diego, fica à vontade para deixar suas considerações finais. Agora o espaço é teu. Boa. Bom, acho que vai aparecer o link aqui. Para quem não conseguiu, não conhece ainda, chama de insidesaleshow.metime.com.br. O cupom é só digitar Black Week. Vai aparecer. Ali, tá no chat já. O chat é clicável ali, o link do Ezequiel. Então, use o cupom Black Week, tira 50% do valor. Está disponível a semana toda. Para quem quiser conversar mais, entender, apontar melhorias para esse papo aqui, me chama Diego Cordovez no LinkedIn. Fique à vontade, porque a gente está sempre à disposição para trocar ideias, para conversar sobre o painel, enfim, se ajudou as dicas aqui. Então, fique à vontade para me chamar no LinkedIn, Diego Cordovez, mais uma vez. Se você acha que o seu time comercial precisa de uma solução para prospecção, entre em metime.com.br, você vai entender o que a MeTime faz, o que a gente pode entregar pela sua operação comercial. Gustavo, só posso te agradecer pela oportunidade de abrir o evento, de deixar aqui os conteúdos que a gente faz e ajudar a tua audiência. Eu espero que esse papo sobre marketing, sobre como ser analítico, como ser crítico, tenha ajudado. Fique à vontade. Volto sexta-feira para a gente fazer perguntas e respostas relacionadas a vendas, a marketing, a empreendedorismo, o que vocês pedirem. Estaremos aqui com o microfone aberto e ouvidos abertos para qualquer dúvida, tá bom? Olha, Diego, até teve um comentário do Elder, que fez o curso, falou que é um valor de entrega muito bom e entrou no ponto que a gente comentou, a questão do ROI, do investimento no curso. Que legal. Aí vale a pena. Então, pessoal, Obrigado, o depoimento ao vivo é a melhor coisa que tem. Show de bola. Obrigado. É isso aí, perfeito, pessoal. Então, voltamos hoje às 16 horas. Fiquem atentos aos seus e-mails, que a gente manda o link ao vivo também. E agradecer a participação de vocês e reforçando, Diego, foi uma honra contar contigo, abrir o evento, te agradecer de novo e todo sucesso para ti e para a MeTime. Muito obrigado, um abraço para vocês, um ótimo evento, uma ótima semana para a gente. Valeu, pessoal, até daqui a pouco.